Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos continuar a desenvolver nosso aplicativo de login. Então, na nossa última aula, a gente já tinha criado o layout do nosso aplicativo. Então, a gente já tinha criado a tela de login, a tela de cadastro, mas não acontece nada quando a gente clica nesse botão de cadastrar, nem no botão de selecione uma imagem. Hoje nós vamos estar fazendo as ações para esse botão de cadastrar, então a gente vai validar esses campos aqui para a gente fazer o cadastro do nosso usuário, tá bom? Então, seguindo o nosso aplicativo de exemplo que a gente tinha criado, quando a gente clicar no botão de cadastrar, ele vai mostrar um pop-up para a gente validar esses campos desse formulário, certo? Então, vamos fazer isso. Então, beleza, voltando para o nosso aplicativo onde a gente tinha parado, a gente começou a criar o nosso usuário aqui, certo? Mas a gente tinha parado em um problema. Se eu tirar essa linha aqui de comentário, eu posso selecionar, deixar essa linha selecionada aqui e clicar Command barra, daí eu vou desmarcar o comentário. Se eu fazer a mesma coisa, ele volta o comentário, tá bom? Então vamos lá, Command barra, desfazer o comentário. A gente vê o seguinte, que a gente não consegue passar essa variável nome, que a gente estava tirando dessa propriedade de text aqui do nosso text field de nome, a gente não consegue passar ela direto aqui para a criação do usuário, certo? Porque ela diz que o valor é um opcional string, o nome dessa variável, essa variável é um opcional string, não é uma string, tá? Se a gente for ver lá na nossa criação do nosso usuário, lá no nosso init, a gente está pedindo que passe uma string, certo? Mas o que acontece? Aqui no nosso text field, .text, na propriedade texto do text field, a gente não tem uma string, a gente tem uma string opcional, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que pode ser que tenha uma string ou pode ser que não tenha uma string, tá? Então, se a gente vier aqui no nosso text field, no nosso cadastro, e, por exemplo, digitar Jefferson aqui, Jefferson. Então quer dizer que a gente vai ter o texto de Jefferson aqui, certo? Mas pode ser que não tenha nenhum texto aqui, certo? Então quer dizer que esse name aqui, ele pode ser tanto uma string Jefferson, por exemplo, mas pode ser outras strings também, né? Pode ser qualquer outro valor que fique dentro de uma aspas. Mas quando ela não tem nenhum valor, o opcional entra em jogo, daí ele vai ter um valor de nil que a gente chama. Então, quando a gente declara uma variável e marca com esse ponto de interrogação, que é o opcional, que a gente chama, essa variável pode ter tanto esse tipo que a gente estava falando, quanto um valor de nil, quer dizer que ele pode não ter nenhum valor, essa variável pode ser que não tenha nenhum valor nela, certo? Bom, mas para que serve tudo isso? Bom, a gente já tinha visto um pouco mais para trás um pouco desse opcional, certo? A gente pode usar ele para vários cenários no mundo de iOS, que é bem útil. Às vezes a gente não tem a variável que a gente precisa logo de início. Então, imagina que a gente está na nossa classe de usuário aqui, e quando a gente declara, a gente já tinha visto que quando a gente declara uma variável aqui para uma classe, a gente tem que ou dizer um valor inicial para ela, né? Ou então a gente tem que usar essa função de init aqui, certo? E nessa função de init, a gente diz que quem for criar esse usuário passa esse valor inicial para ela, né? Então, se a gente usasse o init, a gente não teria problema, né? Agora, se a gente não quisesse usar o init, a gente quisesse declarar um valor inicial para ele, a gente podia nós mesmos declarar um valor inicial, certo? De nome, e daria tudo certo, certo? Mas não é o que a gente quer nesse caso. Agora, imagina que a gente criasse uma outra variável aqui que pudesse ser opcional para o usuário. Então, talvez quando ele fosse criar esse usuário, ele não tivesse esse valor. Imagine que, por exemplo, a gente dissesse que esse usuário, ele pode ter uma imagem, né? Então, a gente cria um valor de imagem aqui, UI image, certo? Mas a gente diz que quando o usuário criar esse usuário aqui, essa classe de usuário, não necessariamente ele precisa ter uma imagem, ele pode ter uma imagem depois. Então a gente pode marcar esse valor como opcional. Então o Xcode entende que esse valor aqui pode ser que exista ou pode ser que não. Então quando a gente for criar uma classe usuário,
essa classe a gente vai passar esses valores aqui, mas o valor da imagem ela vai estar como new. A gente não precisa nem colocar de início aqui, por causa que o Xcode sabe, por ser opcional, que esse valor pode ser new. Então a gente não precisa dar um valor inicial para ele. Mas futuramente, quando a gente estiver usando essa classe, a gente pode acessar essa classe. Então deixa eu criar aqui um usuário, por exemplo. Vamos botar aqui jeff@gmail.com. Sem 1, 2, 3, tá? Então a gente sabe agora que se a gente tentar acessar username aqui, aliás, name, esse valor aqui vai ser Jeff, certo? Assim como o e-mail e o user password. Agora, a imagem, ela vai ter um valor opcional, ela vai ter um valor new por enquanto, certo? Mas, eventualmente, a gente pode colocar uma imagem para essa classe de user. A gente pode pegar a nossa image e colocar image literal e passar um outro valor. Então, eventualmente, essa classe vai ter um outro valor. Essa propriedade vai ter um valor. Mas, inicialmente, quando a gente começa essa classe, ela tem um valor de opcional. Então, ela começa como new. Então, a gente pode usar opcionais para dizer que uma classe, inicialmente, ela não tem um valor assinado para essa propriedade, mas, eventualmente, a gente pode colocar. A gente viu também isso na Table View. Então a Table View ela tinha aquela propriedade delegate e data source, e esses elementos eles eram opcionais. Então inicialmente a gente podia rodar o projeto sem passar nenhum valor para eles. Mas quando a gente passasse, bom, aí a gente teria algo para jogar com isso. Então a Table View podia passar eventos para a gente, dizer quando uma célula foi clicada ou quando não, certo? Beleza, a gente já tinha visto isso mais para frente, mas como é que a gente passa por esses problemas, né? Quando a gente lida com uma string que é opcional, por exemplo, o que a gente faz para resolver esse problema? Bom, umas aulas um pouco atrás, a gente tinha visto que a gente pode usar o símbolo de exclamação. E a gente resolveu o nosso problema quando a gente usou o símbolo de exclamação. Então a gente colocou o símbolo de exclamação aqui para o nome, e a gente poderia fazer as mesmas coisas para os outros valores também. Aqui ele está falando do e-mail, e a gente poderia falar pro campo de senha também, por causa que os três são opcionais, certo? Mas isso não é uma boa prática, tá? O que isso aqui está fazendo? Quando um valor é opcional, que nem a gente falou, ele poderia tanto ter uma string como valor, então poderia ser Jeff aqui no nome, mas ele também poderia ser new, então pode ser que não tenha nenhum valor aqui, certo? Mas o que acontece? Quando a gente está forçando, quando a gente coloca esse valor de exclamação, a gente está garantindo para o Xcode que esse valor ele não vai ser new, que vai ter uma string lá e vai ser um valor que tiver lá, não importa qual valor, mas vai ter uma string lá. Então a gente está forçando para o Xcode, a gente está afirmando para ele que vai ter. Então quando ele vê essa afirmação, ele fala, bom, beleza, se você está afirmando, eu já falei que podia ter um opcional ali, poderia ser new, mas você está garantindo, então vamos seguir, entendeu? Mas de início, o Xcode ele fala que o user ele pede uma string que não seja opcional. Como estava falando opcional, por isso que estava mostrando esse erro. Mas a gente está afirmando para o Xcode, então ele ignora o erro, entendeu? Mas usar esse símbolo de exclamação aqui não é uma boa prática no mundo de desenvolvimento, tá bom? Então, o que acontece? Por quê? Se eventualmente a gente está forçando aqui, dizendo que esse valor não vai ser new, mas e se esse valor for new, o que acontece? Bom, vai acontecer a pior coisa que pode acontecer no mundo de desenvolvimento para o nosso usuário. O nosso aplicativo vai quebrar por causa que ele vai tentar acessar um valor, a gente está afirmando que ele vai existir, mas o Xcode vai tentar acessar e não vai conseguir, por causa que vai ter um valor de new. Então o aplicativo simplesmente fecha e quebra na frente do usuário, que é uma coisa muito ruim de experiência do usuário para o nosso aplicativo, tá bom? Então vou mostrar um exemplo disso e vocês vão entender também um outro problema que aconteceu com a gente e vai ser mais fácil de vocês entenderem também, tá bom? Então digamos que a gente vá aqui na nossa view controller inicial, vamos dividir a nossa tela aqui, pegar o nosso storyboard e vamos colocar uma label aqui, tá bom? Vamos colocar uma label qualquer aqui, a gente nem precisa colocar o valor dela, tá bom? Agora vamos criar um outlet para ela, tá bom? Vamos chamar de text label, tá bom? Então a gente sabe que quando a gente cria esse outlet aqui, se a gente clicar na nossa label e vier aqui no nosso menu de opções, a gente sabe que a gente criou essa referência aqui, né? Então a gente tem esse nome text label e aqui na nossa view controller a gente também tem text label, beleza? Se vocês repararem, o Xcode ele tá usando aqui esse símbolo de exclamação também. Então o Xcode mesmo, quando ele criou essa referência pra gente, ele criou esse símbolo de exclamação para afirmar que essa label vai existir, tá bom?
Então a gente não precisou fazer nada para fazer com que isso aconteça. Mas a gente já viu um problema também, que se a gente trocar esse text label aqui para outro nome, tá? O Xcode não vai reclamar para a gente inicialmente, mas se a gente rodar o projeto, a gente sabe que vai dar problema, por causa que aqui na direita, aqui no nosso elemento visual, a gente está referenciando para um text label escrito dessa forma, e aqui a gente trocou o texto dela, então vai dar um problema. Mas a gente sabe que se a gente clicar aqui na nossa label aqui, a gente vai ver que a gente está referenciando por uma text label escrita dessa forma. E na nossa view controller a gente encontra de uma forma diferente. Então quando a gente acessar esse valor aqui, a gente não vai encontrar, certo? Mas na nossa view controller nós estamos usando esse símbolo de exclamação. Então a gente está garantindo para o Xcode que ele vai existir. Agora se a gente rodar o projeto, a gente vai ver aquele problema que a gente já tinha visto algumas vezes, que vai crashar o nosso aplicativo. Então, para o usuário é muito ruim que isso aconteça, certo? Então, ele está falando aqui que ele está procurando por esse text label dessa forma e não existe, entendeu? Por quê? Porque ele tentou acessar, não achou nada, então recebeu um valor de nil e fez com que o nosso aplicativo quebrasse. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, usar esse símbolo de exclamação não é uma boa prática, tá bom? Então, a gente não quer... Quando a gente puder, a gente tenta evitar usar esse símbolo de exclamação, tá bom? Então, o melhor jeito disso é a gente tentar tratar para não precisar usar esse símbolo de exclamação, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Voltando para nossa tela de cadastro, a gente vai tentar evitar com que a gente use nosso símbolo de exclamação aqui, tá bom? Então, para que isso aconteça, o que a gente tem que tentar fazer é garantir que esse text aqui do text field não seja opcional. Então, se ele for opcional, a gente não segue com o nosso aplicativo. Agora, se for opcional, se ele for uma string mesmo, então a gente pode seguir, certo? Então, para fazer isso, a gente poderia tentar uma fórmula que a gente já conhece, mas depois eu vou mostrar um conceito para vocês que é mais legal da gente usar, tá bom? Mas a gente poderia inicialmente comparar esse nome aqui com new. Então, a gente sabe que se for new aqui, a gente poderia apresentar uma mensagem para o usuário, message sem... dá para botar em português, apresentar mensagem de nome vazio. Então a gente sabe aqui, a gente poderia comparar para ver se esse valor é new. Se esse valor for new, então a gente sabe aqui que esse campo aqui, que é opcional, ele está com valor de new, então ele não tem uma string aqui, então a gente não tem como lidar muito com isso, certo? Agora, se não, bom, a gente sabe que o nome não é new, então ele vai ter uma string lá, então tá tudo certo, a gente poderia usar tranquilo, né? Então a gente poderia usar esse nome aqui e forçar ele, porque a gente sabe que ele não é new, certo? Mas aí tem um ponto de melhoria que a gente poderia fazer, certo? Se esse nome aqui a gente sabe que ele é new, ele não é new aqui dentro do nosso else, ele continua marcando como opcional, certo? Por causa que essa variável continua sendo opcional, tá? Agora tem um jeito melhor da gente usar essa variável aqui quando ela não for opcional e não marcar ela como opcional. É muita coisa, mas a gente vai ver. Tem um tal de iflet que a gente pode usar, tá bom? Então vamos chamar username, iflet, aliás, iflet username igual a name, e a gente vai criar esse bloco de código, tá? O que o iflet faz? O iflet, ele cria uma variável pra gente, então, por isso que tem um if, né? Tem o let de criar a variável e tem um if, tá bom? De se. Então, ele vai criar uma variável pra gente se esse valor aqui não for new. Então, é legal por causa que ele faz a comparação pra gente, pra ver se esse valor é new ou não, e de quebra ele cria uma variável pra gente. Mas por que criar uma variável? Bom, se a gente olhar essa variável que for criada, ela não é mais opcional, ela é string. Então, a gente não precisa forçar mais, por causa que esse valor aqui, ele já é de string normal. Agora, se não, bom, se não for, então quer dizer que esse valor aqui é new e nenhuma variável é criada pra gente. Então, aqui dentro, a gente não consegue acessar nenhuma variável chamada username, por causa que esse valor aqui tá como new, entendeu? Então, aqui dentro, a gente conseguiria criar o nosso usuário passando essa variável username que a gente está usando. E notem que ela não é opcional. Então, a gente conseguiria validar o nosso campo de texto do text field de nome para ver se é um valor opcional ou não. E se não for, a gente consegue seguir sem precisar forçar nada para o Xcode. Entendeu? Maravilha. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para os nossos outros campos. Então a gente poderia fazer a mesma coisa para o campo de e-mail e para o campo de senha também, certo? Então a gente poderia pegar esse mesmo if aqui que a gente está usando. A gente pode colocar uma vírgula aqui depois do if,
e seguir colocando mais condições, tá? Então, o que acontece? Eu posso criar mais uma variável, e-mail, aliás, vamos botar user e-mail igual a e-mail. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma comparação para ver se o nome é opcional. Se ele não for opcional, ele vai criar essa variável para a gente, certo? Depois, ele vai seguir para uma próxima condição, tá? O que acontece se esse valor não for uma string, for igual a new? Bom, ele vai fazer essa primeira comparação. Se esse valor for igual a new, ele nem vai seguir, ele vai direto para o nosso else. Agora, se for uma string, ele vai seguir para a próxima comparação, então ele vai fazer mais uma comparação. Se o e-mail for igual a new, bom, então ele nem vai entrar aqui, ele vai vir direto para o else. Agora, se ele for igual a uma string, ele vai criar uma nova variável para a gente. Então, aqui dentro, esse código só vai executar se essas duas condições derem certo. Então, de quebra, a gente também vai ter duas variáveis. A gente vai ter essa username e a gente também vai ter essa user email. Então, aqui com esse if, a gente consegue colocar várias condições separadas por vírgula. E o código só vai ser executado, esse bloco de código só vai ser executado se todas as condições derem certo pra gente. Se uma das condições não der certo, então ele já vai cair no nosso else aqui, tá bom? Então, notem que a gente já tem duas variáveis aqui, uma para o nome e uma para o e-mail. Falta uma para a senha, então vamos criar mais uma aqui pra gente, tá bom? Então, vamos colocar user password é igual a password, certo? Então, aqui a gente pode passar user password, que não vai ter problema. Agora, notem que a gente conseguiu criar todas... faltou um let aqui. Notem que a gente consegue criar o nosso objeto de user sem precisar forçar nada para Xcode. A gente está passando só variáveis se elas não forem new, se elas forem direto numa string mesmo. Então a gente está tratando esses valores opcionais de uma forma bem saudável, certo? Agora, se não for, certo? O que a gente vai fazer? Bom, se não for... Aliás, deixa eu apagar esse user aqui que a gente não vai precisar mais, né? Se não for, bom, aí é a hora que a gente vai apresentar aquela mensagem para o usuário, né? Então a gente pode mostrar um pop-up para o usuário mostrando que o formulário não foi preenchido corretamente, tá bom? Então vamos fazer isso. Para mostrar um pop-up para o usuário, a gente vai usar uma view controller chamada alert controller. Então vamos lá, vamos criar uma variável chamada alert, que vai ser do tipo UI alert controller. Daí a gente vai ter que criar uma nova, então a gente vai usar o parênteses. E com isso a gente vai ver todas as opções de inicialização que a gente tem para essa view controller, tá bom? Tem uma bem legal aqui que a gente pode usar, que a gente pode passar um título para ela. Então vamos botar aqui, vamos chamar de app de login, mas aqui a gente poderia botar, sei lá, um título como tivemos um erro, alguma coisa assim, mas na mensagem a gente pode colocar alguma mensagem para descrever o que houve no problema. Então vamos colocar aqui, formulário não foi preenchido corretamente, certo? E aqui na próxima opção tem um estilo que a gente pode passar para ele. Se a gente clicar em ponto, a gente consegue acessar todas as opções de estilo que a gente tem. Então a gente tem Action Sheet e Alert. A gente vai usar Alert, mas depois a gente vai dar uma olhada aqui no Action Sheet porque é bem legal também, tá bom? Então vamos clicar em Alert e vamos apresentar essa view controller. Alert controller também é uma view controller, então a gente vai apresentar ela, tá bom? Bom, a gente já tinha visto que tinha a opção de usar Navigation Controller para apresentar, para empurrar uma View Controller para cima da nossa, mas a gente vai usar um outro método, que é da View Controller mesmo, que é essa Present Animated Completion. Se a gente ver nos detalhes dela, a gente vê que tem o primeiro parâmetro é uma View Controller para ser apresentada, tá? E essa View Controller, em vez de ser apresentada de forma empurrada, que a gente tinha falado, que a Navigation Controller coloca uma por cima da outra, a gente vai colocar essa aqui, ela vem de baixo para cima, tá? Então é uma outra opção que a gente chama de modal, tá bom? Mas vamos lá, vamos mais para frente. Vamos clicar em Enter e aqui a gente consegue passar no primeiro parâmetro a nossa Alert View Controller. A gente tem uma opção de apresentar com animação ou não. Vamos passar True aqui, então a gente quer que tenha uma animação, tá? E aqui no Completion, esse completion é um bloco de código que a gente pode passar como parâmetro para que seja executado assim que essa alert controller for apresentada, tá bom? Então, se a gente clicasse Enter aqui,
a gente vê que ele cria um bloco de código aqui bem parecido com o que é criado no if aqui pra gente também, entendeu? Por causa que é um bloco de código. Então aqui a gente poderia fazer alguma coisa, então a gente poderia, sei lá, qualquer coisa que a gente quisesse fazer aqui, algum código específico a gente poderia fazer, tá? Mas eu não quero passar nada aqui, eu não quero que nada seja executado quando o pop-up for apresentado para o usuário, tá? Então vamos clicar Command Z aqui para voltar a isso. E notem que ele tem um valor de interrogação aqui, ele tem um sinal de interrogação. Então quer dizer que esse bloco de código aqui, ele é opcional pra gente. Se a gente quiser, a gente pode passar um bloco de código, mas se a gente não quiser, a gente não precisa passar nada, tá bom? Então se a gente não quiser nada, a gente sabe que um valor de opcional ele pode ter tanto valor que ele diz que ele é como nil. Então vamos passar nil aqui. Então a gente não precisa passar nada aqui. A gente já tinha visto em algumas aulas, mas agora já tem explicação para isso, tá bom? Então vamos lá. Se a gente rodar o nosso código agora, vamos revisar. Quando o botão de cadastro for clicado, a gente faz esse monte de if aqui para ver se as variáveis aqui, se as propriedades de texto dos nossos text fields são nil ou não. Caso eles não forem nil, vai criar umas variáveis para a gente que não vão mais ser os opcionais, né? Então a gente vai conseguir acessar direto a string sem precisar lidar com o opcional. Agora, se caso pelo menos um desses itens aqui forem opcionais, forem igual a nil, bom, então a gente vai apresentar um pop-up para o nosso usuário aqui, né? Então vamos rodar para ver como é que isso fica. Vamos em cadastro, clicar no botão de cadastrar. Bom, nada está acontecendo, tá? O que acontece aqui, galera? Se a gente for fazer o seguinte, a gente pode usar um print para ver o que está acontecendo aqui. Então a gente pode pegar um print, com o print a gente vai ver quando esse código for chamado aqui e o print for chamado, o print ele vai printar valores na tela para a gente. Então com o print a gente consegue printar valores aqui na seção de debug aqui do console do desenvolvedor. Então isso aqui não vai afetar nada para o usuário, mas auxilia a gente descobrir o que está acontecendo, tá? Então vamos escrever aqui, ó, print, vocês podem apertar Enter, e vamos colocar aqui, ó, name, vamos copiar isso aqui, colar 2 vezes, e vamos botar um para cada aqui, tá bom? Então vamos rodar o projeto aqui para ver o que acontece, tá? Cadastro, quando eu clicar no botão de cadastrar, esse código aqui vai ser executado, incluindo meus prints. Mas notem que nada acontece para o usuário, mas para a gente acontece, tá? Então o que está acontecendo aqui? Ele está printando para a gente os nossos campos aqui, tá? Então ele está falando aqui, ó, ele printou o nosso nome e ele disse que é um opcional, porque ele realmente é opcional, né? A gente já viu que era uma opcional de string, e tem uma aspas vazias aqui, tá? Então o que a gente sabe? Com isso, a gente descobriu que, na verdade, ele não está com o valor de nil, né? Ele tá ele diz que ainda é opcional, por causa que ele mas ele tem um valor dentro dele, que é aspas vazia, tá? Então, por isso que a gente não tá caindo aqui no nosso else, por causa que ele tá com uma string mesmo, mas é uma string vazia, tá? Então, se a gente colocasse Jeff aqui, só para vocês, só de título de curiosidade, e apertasse print de novo, aliás, cadastrar, vocês vão ver, olha aqui, ó, a nossa string do name, ela é opcional, mas ela tem um valor ali dentro, é o Jeff, tá bom? Então, por isso que ele não está caindo no nosso else, ele está caindo no nosso if. Então, ele está caindo nesse código aqui, ele cria um user aqui, mas nada acontece, nada mostra para o usuário, certo? Então, a gente poderia criar aqui... então, em teoria, a gente estaria criando um usuário aqui com strings vazias. Então, estaria o nosso usuário com nome de aspas vazia, com e-mail de aspas vazia e senha de aspas vazias também. Mas não é isso que a gente quer, então a gente pode comparar aqui no nosso if também para ver se essas variáveis que a gente está criando aqui não é aspas vazias, porque a gente realmente não quer isso, né? Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui username igual aspas vazias. O que a gente quer fazer aqui, vocês notem que eu coloquei mais uma vírgula aqui, porque eu quero fazer mais uma comparação nesse if aqui, né? E notem também que eu não coloquei nenhum let aqui, por causa que eu não quero criar nenhuma variável aqui, eu só quero fazer uma comparação mesmo, daquelas que a gente já tinha feito, né? Mas eu quero fazer o seguinte, se o username não for aspas vazias, então ele entra aqui, certo? Essa comparação que a gente aprendeu aqui é de igual, então a gente está comparando se um valor é igual ao outro, né? Para ele entrar aqui dentro, eu quero que ele seja diferente, tá? Então, para fazer o diferente, eu apago o primeiro igual e troco por uma exclamação, tá? Essa expressão aqui significa diferente. Então, se username for diferente de aspas vazias, aí ele entra aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso para os outros valores também, tá? Então, vamos colocar
vírgula, user e-mail, diferente de igual, e vamos botar uma vírgula para senha também. Então, senha tem que ser diferente de aspas vazias, tá bom? Então, agora vai funcionar, por causa que se um desses aqui for igual a aspas vazias, ele já vai cair aqui no nosso else e vai mostrar o pop-up pra gente, tá? Vamos apagar esse print aqui que a gente não vai precisar mais e vamos rodar o aplicativo para ver como vai ficar. Cadastro, cadastrar. Bom, perfeito, agora deu certo. A gente vê o nosso pop-up dizendo que o formulário não foi preenchido corretamente. Bom, beleza, mas notem também que esse pop-up é legal. A gente consegue ver que não teve nenhuma animação mostrando aqui da nossa Navigation Controller, porque a gente realmente não usou ela para apresentar essa View Controller. E ela é uma View Controller diferente também, notem que ela só aparece esse espacinho aqui de tela dela, né? Na verdade, essa View Controller ela cabe aqui inteira na tela, mas ela só mostra um pedacinho só de view, por isso que a gente consegue ver. E ele tem uma view transparente aqui, então a gente consegue ver por trás dela também, tá bom? Mas vamos lá. Notem também que a gente não consegue sair desse pop-up, né? A gente não consegue tirar ele da tela, né? Então vamos criar um botão aqui que quando ele for clicado, ele esconde esse pop-up da tela e a gente consegue voltar para fazer outras coisas, tá bom? Beleza, para a gente fazer isso, a gente vai aqui no nosso alert e antes de apresentar ele, vamos criar um botão para ele, tá? Só que esse botão que vai no alert ele é diferente, ele se chama UI Alert Action, tá bom? Então vamos criar um botão chamado OK Button. E ele vai ser do tipo UI Alert Action. Como a gente quer criar um novo, vamos botar o parênteses aqui. E tem uma opção de um init vazio, só que a gente não passa nenhum valor para ele, mas a gente tem essa outra opção aqui que a gente pode passar valores para ele, tá? Então vamos botar um título de OK. Notem que ele era opcional também, né? Então se a gente quisesse, a gente podia passar nenhum título aqui para o nosso botão, mas a gente quer botar um título para o botão, né? Então vamos botar um OK. Aqui, no próximo parâmetro, ele está pedindo um estilo de Alert Action, tá? Clique no botão, no ponto no seu teclado e vai aparecer as opções pra gente, tá? Então tem essa opção aqui de default, vamos botar ele. E no próximo parâmetro, ele está pedindo um bloco de código também, que vai ser executado quando o botão de OK for clicado. Então, aquela mesma história que a gente tinha falado do presente aqui da View Controller, né? Se a gente quiser, a gente pode clicar OK aqui. Aqui a gente não precisa disso, então a gente poderia passar simplesmente o underline, tá bom? E aqui nesse código, a gente poderia executar alguma coisa quando o botão de OK for clicado, entendeu? Então aqui seria um bom lugar para a gente falar, para a gente dar um dismiss aqui no nosso alert para esconder ele, tá? Mas por padrão, quando o botão é clicado, ele já esconde a alert. Então a gente não precisa fazer nada aqui para esconder o botão, para esconder a nossa tela quando o botão de OK for clicado, tá? Notem também que esse bloco de código é opcional, então a gente não tem necessidade de passar um código a ser executado quando o botão for clicado. Então a gente pode passar simplesmente new aqui e tudo vai dar certo, tá bom? Agora a gente precisa pegar nosso Alert View Controller e chamar a função addAction. O addAction ele vai adicionar o nosso botão no pop-up, tá bom? E depois o nosso pop-up vai ser apresentado pela nossa View Controller atual, tá bom? Então vamos rodar agora para ver o que acontece. Se a gente clicar em cadastro e clicar em cadastrar, vai mostrar o nosso pop-up e vai mostrar um botão de OK. Agora a gente consegue esconder a nossa View Controller, porque o nosso Alert View Controller, por causa que quando ele é clicado, ele já esconde a nossa Alert por padrão. Então a gente não precisa fazer nada para mudar isso. Beleza? Ok. Agora o que a gente pode fazer é melhorar o nosso formulário para também incluir aqui a comparação para ver se as senhas são iguais, tá? Então, porque, por exemplo, se a gente colocar um nome Jeff aqui, ele vai continuar dizendo que o formulário não foi preenchido. Por quê? Por causa que ele passou por esse if aqui, aliás, esse if aqui, mas ele viu que o campo de e-mail é igual a aspas vazias, certo? Então ele não continuou. Então a gente tem que colocar um e-mail. Então vamos lá, e-mail@gmail.com. Se a gente clicar cadastrar, é a mesma coisa. Senha, vamos botar 123 123, cadastrar. Agora ele deu certo. A gente não fez a comparação no campo de confirmação de senha, né? Então vamos fazer isso também. Então vamos colocar uma vírgula aqui, colocar passwordconf, vai ser igual a password text field, passwordconf text field.text, certo? Agora a gente pode comparar o valor do passwordconf para ver se ele tem aspas vazias também, por causa que ele pode ter, certo? Então a gente coloca passwordconf diferente de aspas vazias, tá?
A nossa propriedade de string, ela tem uma outra propriedade legal, que ela chama isEmpty, tá? A gente pode usar ela também para comparação, tá bom? Então a gente poderia usar aqui isEmpty. O isEmpty, ele já faz essa comparação pra gente, para ver se ele é vazio ou não, certo? Mas a gente só quer passar pro nosso if quando ele não for empty. Então a gente coloca antes essa exclamação, tá bom? Então, usar esses dois jeitos dá na mesma coisa, tá bom? Se a gente comparar diretamente se é string ou usar essa propriedade mesmo, se é vazio ou não, tá bom? Então, só para vocês verem dois jeitos de fazer a mesma coisa, tá bom? Então, beleza, se a gente rodar agora, então a gente vai estar comparando também o nosso último campo que estava faltando, certo? Então, vamos lá, Jeff, email@gmail.com, senha 123, se a gente colocar cadastrar, faltou o último campo, né? Então, se a gente colocar esse, dá certo. Uma última coisa que a gente pode fazer é comparar essas duas senhas, elas têm que ser iguais, certo? Então, vamos fazer isso. A gente só quer que passe para essa linha, então vamos colocar vírgula para colocar uma outra condição, né? Então, o nosso campo de senha tem que ser igual ao campo de confirmação de senha. Se não for, bom, ele vai para baixo e mostra o nosso pop-up, certo? Então vamos lá. Jeff. Se eu colocar 1, 2, 3, 4 aqui, já não vai dar certo. Mas se eu colocar 1, 2, 3, aí vai dar certo, ele não mostrou nada pra gente. Bom, o que a gente pode fazer agora é colocar um pop-up da tela de sucesso, né? De quando deu certo o nosso cadastro, né? Então vamos copiar esse código aqui e colocar aqui embaixo. Aqui a gente pode colocar usuário cadastrado. Opa. Certo? Então, agora, quando der certo o nosso cadastro, a gente mostra um pop-up para o usuário dizendo que o nosso usuário foi cadastrado. Então, vamos lá. Usuário cadastrado. Beleza, pessoal. Com isso, a gente consegue já validar um pouco o nosso usuário, os nossos campos do nosso formulário, certo? Mas notem que ele está um pouquinho diferente do nosso projeto de exemplo, certo? No nosso projeto de exemplo, a gente mostrava uma mensagem para o usuário a cada campo que não dava certo. Então, se o nome não estava preenchido, ele já mostrava, o campo de nome não foi preenchido, certo? Assim sucessivamente. Então, se o campo de e-mail não for preenchido, vai mostrar um pop-up dizendo que o campo de e-mail não for preenchido, certo? Bom, para a gente fazer isso, a gente poderia fazer um if separado para cada um desses campos, certo? Então, a gente poderia fazer um if let username equals name, e vamos comparar também já se username não é vazio, certo? Então a gente pode fazer isso, certo? Se ele der certo aqui, bom, a gente já vai ter o nosso username aqui e vai conseguir criar o user, certo? Agora, se não, bom, aí eu poderia mostrar o pop-up, aquele lá, se não, eu poderia mostrar um pop-up aqui dizendo que o campo de nome deve ser preenchido, né? Beleza. Mas aqui, o problema é o seguinte, aqui eu não ia conseguir criar o nosso usuário caso desse sucesso, certo? Por causa que eu não teria como acessar as outras propriedades, certo? Se eu criasse um outro, por exemplo, aqui para senha, então vamos botar aqui password. Se eu colocasse um outro para senha aqui eu não consigo acessar o username que foi criado lá, porque o username ele só é acessível aqui dentro do if, tá vendo? Então, para resolver esse problema, tem uma outra comparação que pode ser usada, que é bem legal também, que é o guardlet, tá bom? Vamos ver como é que esse guardlet funciona, tá? Eu vou colocar aqui em cima mesmo, direto, tá bom? Então, vamos lá. O guardlet funciona da seguinte maneira. É parecido com o if, mas a gente usa essa expressão chamada guard, tá bom? A gente cria uma variável também, então a gente usa alguma comparação, tá? Então vamos, aliás, usar esse cara aqui mesmo. Guard username é igual a name, certo? E em vez de colocar direto o nosso bloco de códigos, a gente já coloca o else, certo? Então a gente coloca o else aqui, e aqui já seria o else da nossa comparação do if, tá? Então caso não dê certo, já cai no else aqui direto. Então aqui a gente colocaria o nosso pop-up, tá?
Então vamos botar o pop-up aqui. E aqui a gente pode botar essa nossa mensagem bem específica mesmo. Aliás, faltou o let aqui, desculpa. É o guard let, certo? Então a gente poderia colocar aqui, campo de nome deve ser preenchido, né? Então, e da mesma forma, a gente pode botar vírgula aqui e colocar mais comparações, tá? Então a gente consegue comparar se o username é diferente de string vazia, né? Que é o que a gente quer fazer, certo? Bom, além disso, dentro do else a gente tem que chamar um tal de return, tá? O return a gente já tinha visto, que é retornar alguma coisa na nossa função, né? Como ela não tem nada aqui, então não retorna nada. Mas, além disso, o return, ele também faz com que a função acabe, tá? Então, sempre que um return é chamado dentro de uma função, nada que tenha abaixo dela vai ser executada, tá bom? Então, para que é isso? Bom, basicamente a gente está falando o seguinte, se garanta código que exista, que o nosso nome não é igual a new, então que o nosso text field aqui do nosso nome não é new, e que o nosso campo aqui não é vazio, né? Não é uma string vazia. Então garanta que isso é verdade, tá? Se não for, bom, mostra um pop-up dizendo para o usuário que o campo deve ser preenchido e acaba o código, acaba por aí, não executa mais nada dentro dessa função, tá? O que faz sentido para a gente, porque dentro do nosso cadastro, a gente exige que o usuário tenha um campo de nome, certo? A gente exige que ele preencha o nome. Caso não exija, caso o usuário não tenha preenchido o nome, não faz sentido continuar na nossa função, porque a gente não vai mostrar mais nada no cadastro, certo? Então é isso que o guardlet faz, ele exige que alguma coisa aconteça, caso essa condição não bata, bom, não continua mais nada na função, certo? E faz sentido pra gente. E de quebra, fora, depois, caso essa condição passe, a gente vai ter uma variável aqui, username, então a gente consegue acessar ela fora dessa nossa condição aqui. E notem também que ela não é opcional, ela é uma string mesmo. Então aqui a gente vai conseguir acessar o nosso username sem ser opcional fora da condição. Então a gente consegue acessar fora, é como se a gente usasse esse if let aqui, mas a gente conseguisse usar o username aqui fora, certo? Então, beleza, para que a gente quer isso? Bom, agora que a gente tem isso, a gente pode criar um desses para o password também. Então, a gente pode chamar aqui user password, comparando com o password aqui, e a gente vê se o valor é vazio também, certo? Caso for, então a gente fala campo de senha deve ser preenchido, certo? E aqui a gente vai ter acesso fora ao nosso campo de senha também, tá? Tanto ele quanto o nosso campo de name também. Então a gente tem o username aqui também. Então aqui a gente vai conseguir criar um user passando o nosso username e a nossa password também aqui, ó, sem ser opcional. Então aqui a gente já tem sucesso com isso, porque a gente não vai precisar lidar com opcionais aqui, porque a gente já está tratando isso aqui em cima, certo? Caso um desses aqui seja vazio, ele já vai parar aqui no else da comparação dele mesmo e já vai terminar a execução da nossa função, porque a gente não faz sentido para a gente que ele preencha, que ele siga criando um usuário sem nenhum desses campos estiver preenchido, certo? Então, beleza. Vamos fazer um desses aqui para cada um dos nossos campos. Então, a gente já tem para o nome, vamos criar um para o e-mail também. Vou deixar aqui na ordem certinho, então vou botar aqui. Então, vou botar user e-mail. Vou chamar de e-mail aqui, user e-mail. E aqui vamos falar que o campo de e-mail deve ser preenchido, certo? Agora vamos fazer mais uma comparação aqui para o campo de confirmação de senha. Então vamos criar uma variável chamada user password conf. E a gente vai usar aqui o campo de password conf textfield.text. E aqui, esse valor aqui, password conf, não deve ser igual a aspas vazias, certo? Então o campo de confirmação de senha deve ser preenchido, né? E aqui a gente pode criar mais um guard também, só que esse não vai ter nem guardlet, vai ser só guard. O que a gente vai fazer é comparar se o user password conf é igual a user password. Então a gente já está comparando se os dois campos são iguais. Senão a gente pode falar campo de confirmação de senha e campo de senha devem ser iguais, certo? E aqui a gente vai ter acesso a todas as nossas variáveis. Então a gente já vai poder criar um user aqui
com username sem ser opcional, com user e-mail sem ser opcional e com a nossa senha também, user password sem ser opcional. E a gente já também comparou para ver se os dois campos são iguais, certo? E depois disso a gente pode mostrar a nossa mensagem de sucesso para o usuário, dizendo que deu tudo certo na criação do usuário. Então a gente pode botar isso aqui. E a gente não vai mais precisar desse monte de if else aqui e else também, porque a gente já está cobrindo tudo aqui que a gente precisa, uma vez de cada, certo? Então vamos lá, vamos rodar o projeto para ver como que vai ficar isso aqui. Se a gente clicar em cadastro e clicar em cadastrar dessa vez, vai mostrar que o campo de nome deve ser preenchido. Beleza. Agora se a gente preencheu o nome com Jeff, botar em cadastrar, campo de e-mail deve ser preenchido. Então vamos preencher. Agora, campo de senha deve ser preenchido. Vamos botar 1, 2, 3. Campo de confirmação de senha deve ser preenchido. Vamos botar 1, 2, 3, 4. Campo de confirmação de senha e campo de senha deve ser iguais. Vamos apagar e vamos botar 1, 2, 3. Usuário cadastrado. Então agora a gente já conseguiu comparar tudo isso aqui de uma forma mais saudável e de uma forma que a gente consegue apresentar para o usuário o que cada campo, qual o problema que está acontecendo no preenchimento do formulário, certo? Então com isso a gente consegue ajudar mais o usuário a entender os erros que estão acontecendo no programa, tá bom? Agora, antes da gente terminar essa aula, vamos melhorar um pouco esse código, porque tem muito código repetido aqui, tá? Então a gente pode pegar esses códigos aqui repetidos e transformar numa função, tá? Notem que o que a gente está fazendo aqui é apresentar um pop-up para o usuário, certo? A única diferença de cada um desses é que tem uma mensagem aqui que varia para cada um desses, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função, vamos chamar ela de presentMessage, tá? E vamos colocar esse código aqui, tá bom? Esse código aqui, ele vai apresentar o pop-up pra gente, né? Mas, essa mensagem aqui, ele pode ser um valor diferente, tá? Então, o que a gente pode fazer é declarar um parâmetro aqui na nossa função, que vai ser do tipo string, tá? E aqui dentro da nossa função, a gente consegue acessar esse parâmetro que for passado pra gente, tá bom? Então, esse parâmetro a gente pode usar, em vez de passar aqui o usuário cadastrado, a gente pode passar esse parâmetro aqui. Então, quem for chamar essa função, passa um parâmetro pra gente, que é essa string, e esse parâmetro a gente vai usar para mostrar no nosso alert, tá bom? Então, aqui, ao invés de chamar essa função toda aqui, esse monte de código, a gente pode apagar tudo isso e chamar essa função que a gente criou agora, e a gente vai passar usuário cadastrado no parâmetro da nossa função, certo? Então, quando essa função for chamada, a gente passa o usuário cadastrado. E aqui no presentMessage, quando essa função for chamada, vai ter essa string de parâmetro aqui e a gente usa ela para colocar no nosso pop-up. Vamos rodar para ver como é que fica isso, para ver se dá certo. Cadastro, vamos botar Jeff, e-mail, @gmail.com, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Usuário cadastrado. Então a gente viu que deu tudo certo, né? Então vamos trocar tudo isso aqui por essa simples linha aqui, daí vai ficar mais fácil pra gente, tá? Então vamos pegar esse campo de texto aqui, eu vou copiar ele e vou apagar esse resto de código, vou chamar nossa função e vou passar isso como parâmetro, certo? Vamos fazer a mesma coisa para os outros campos aqui, vamos fazer para o campo de confirmação de senha. Deixem o return, viu, no guardlet, é preciso. O guard ele precisa do return, tá bom? Campo de e-mail. E agora o campo de nome. Beleza. Agora vamos rodar para testar isso aqui para ver se deu tudo certo. Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Se eu apertar em cadastrar, o nome deve ser preenchido. Beleza. Vamos colocar um nome aqui para a gente testar os outros campos também, né? Então vamos ver. E-mail deve ser preenchido. Senha deve ser preenchido. Vamos colocar 1, 2, 3 aqui. Confirmação de senha deve ser preenchido. Vamos botar 1, 2, 3, 4.
confirmação de senha e campo de senha devem ser iguais. Então vamos colocar igual, usuário cadastrado. Muito bom. Agora a gente consegue melhorar o nosso código aqui para não ter tantas repetições e ficou até mais limpo para a gente ver aqui a nossa função de cadastro, certo? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é colocar o usuário e o nome do usuário aqui para a gente saber qual o nome do usuário foi cadastrado, certo? A gente já tinha visto que se a gente quisesse colocar uma variável dentro da string, a gente poderia usar aquela expressão maluca lá, né? Que era barra invertida, parênteses, parênteses, né? A gente tinha visto isso para converter um int para uma string, tá bom? Mas na verdade, o que esse cara aqui faz é ele permite eu colocar uma variável dentro de uma string. Então, se essa variável tiver algum valor que for texto, que puder ser convertido para texto, ele vai converter e vai colocar dentro da nossa string também junto com a outra string, tá? Então, a gente consegue colocar aqui um texto juntando o nome do Jeff como parâmetro para a gente colocar o usuário Jeff cadastrado, e se for um outro nome para esse usuário, ele vai passar como parâmetro também para a gente, tá? Então vamos fazer isso para vocês verem como é que fica. A gente pode pegar aqui e colocar username. Nossa, eu acabei de ver que eu coloquei user e-mail aqui, vamos já trocar aqui também, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai usar o username como parâmetro para colocar na nossa string. Então a gente consegue ler aqui usuário, o nome do usuário cadastrado. Então vamos ver como é que fica. Se a gente for em cadastro, vamos finalizar um cadastro aqui do Jeff. Usuário Jeff cadastrado, muito bom. Se a gente trocasse esse nome aqui para Márcio, usuário Márcio cadastrado. Muito bom, galera. Com essa aula aqui deu para ver bastante conteúdo. O conteúdo de opcionais é muito importante na área de Swift, no desenvolvimento iOS. E se vocês precisarem revisar essa aula, revisem, porque é um conteúdo bem importante mesmo. E com isso vocês vão conseguir aprender a tratar os opcionais e deixar o seu código mais eficiente também, sem precisar forçar nada para o Xcode, etc, né? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos ver como selecionar uma imagem, mas eu peço bastante que vocês foquem bastante nessa aula e aprendam bastante esse conteúdo, porque é bem importante mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.